Eu me encontrava preparando o café da manhã quando o celular vibrou. Era uma chamada do meu filho Felipe, o aviador. Mãe, me avise logo, por favor. Minha cunhada Carolina está aí na residência? Sem hesitar, eu retruquei. Sim, ela mal começou o banho. Do outro lado, houve um instante de quietude total. Em seguida, ele sussurrou baixinho. Não pode ser. Acabei de vê-la embarcando no meu avião rumo a Paris. Naquele preciso segundo, percebi ruídos de passos se aproximando pelas minhas costas, mas não se tratava de quem eu imaginava. Antes de seguirmos adiante, verifique se você se inscreveu no canal e conte nos comentários de que lugar está vendo este relato. Ficamos felizes em descobrir o alcance das nossas narrativas. Sou Vera Mendonça, com 67 anos, habitando uma moradia modesta nas periferias de Porto Alegre. Meu companheiro Alberto partiu deste mundo faz 8 anos, me deixando sozinha com nossos 2 garotos, Ricardo e Felipe. Ricardo, o primogênito, trabalha como arquiteto, unido em matrimônio a Carolina, com quem gerou um menino de 6 anos chamado Lucas. Já Felipe, o menor, seguiu carreira como comandante de voo e passa o tempo todo desbravando os céus internacionais. Tal era o meu dia a dia, tranquilo e satisfatório, até que incidentes curiosos passaram a ocorrer. Particularidades que eu procurava desconsiderar, porém que se empilhavam aos poucos, igual a sujeira acumulada nos recantos do lar. O dia seguinte amanheceu rotineiro, como de costume. O cheiro do café recém-passado invadia a cozinha, ao passo que eu limpava os utensílios do desjejum. Ricardo partira cedo para o emprego, deixando o ambiente em silêncio absoluto. Lucas fora transportado pela van da escola, sua bolsinha com estampas de dinossauros oscilando enquanto ele me saudava da janela do carro. Carolina subira instantes antes para o andar de cima, com sua entonação suave. Vou me banhar depressa, sogra. Assim que arrumei a última peça de louça, o aparelho soou. Sequei as palmas no pano de prato e me apressei para o fone. A entonação jovial de Felipe invadiu o aparelho. Mãe, parei por aqui em Brasília para uma conexão e resolvi ligar para cumprimentar. Como vai a família toda? Trocar palavras sobre assuntos comuns por um tempinho. Felipe sempre representou minha luz do dia, o que concretizou desde a infância o desejo de planar pelos ares. Seu timbre me transmitia paz, como um afago remoto. Mas subitamente a conversa ganhou seriedade. Mãe, rolou uma coisa esquisita. A Carolina está por aí? A indagação me soou peculiar, mas eu contestei sem rodeios. Sim, ela se encontra no chuveiro neste exato instante. O que houve? Seguiu-se uma pausa demorada na conexão, a ponto de eu crer que o sinal se perdera. Felipe, ainda me ouve? Mãe, isso não faz sentido algum, ele respondeu por fim. Seu falar quase inaudível. Tenho o documento de viagem dela bem aqui comigo. Ela subiu a bordo do meu trajeto para Paris agora há pouco. Soltei uma gargalhada ansiosa, supondo que ele erra em identificar rostos. Deve ser uma sósia, meu bem. Carolina permanece nesta casa. Eu conversei com ela momentos atrás. No entanto, Felipe manteve a posição. Contou que, logo após o check-in dos viajantes, avistou um passaporte esquecido perto da área de embarque. Ao folheá-lo para identificar o dono, levou um susto ao reconhecer o nome e a imagem de Carolina. Intrigado, aproximou-se da seção de assentos para verificar. E eis que a viu ali, acomodada na classe premium, próxima a um cavalheiro elegante, trocando confidências. Agiam como parceiros íntimos, mãe, inteiramente colados. Meu pulso acelerou. De que modo tal enigma se explicaria? Justo então, o som do jato d'água parou no banheiro. Captei o rangido da porta do dormitório e o chamado de Carolina ecoou escada abaixo. Sogra, quem está ao aparelho? Fui tomada por aflição. É uma conhecida, improvisei velozmente. Meu timbre vacilante. Desconectei o mais depressa que pude, com as mãos escorrendo transpiração.
Carolina apareceu no térreo em poucos instantes. Trajava uma saia florida azulada, os fios ainda molhados da asepsia. Dirigiu-me um sorriso habitual, sem traço de inquietude. Vou até a feira agora. Deseja algo, sogra? Esbocei uma careta amigável, apesar do peito martelando forte. Nada, amor, valeu mesmo. Acompanhei sua saída pela entrada principal, sua forma se dissipando no limiar. Desabava no assento da sala, esforçando-me para alinhar as ideias. Felipe jamais me enganaria. Não havia razão para forjar tal enredo. Contudo, Carolina surgira presente, palpável e autêntica. Como duplicar-se em locais distintos. Mais tarde, acomodei-me na alpendre vazia, contemplando as flores de begônia que semeara tempos antes. O astro-rei declinava, estendendo silhuetas esticadas pelo quintal. A conversa com Felipe martelava em minha cabeça como um registro danificado. Pus-me a relembrar pormenores miúdos, outrora triviais. Havia momentos em que Carolina exibia afeto, cingia Lucas nos braços e entoava canções para seu adormecer. Em dias alternos, ignorava o pequeno e replicava de forma cortante ante seus apelos. Costumava culpar flutuações emocionais ou fadiga, mas doravante tudo soava duvidoso. Recordo um episódio de meses passados, quando a flagrei rabiscando a relação de provisões com a mão direita, sua letra fluida e perfeita. Na manhã seguinte, manejava a caneta pela esquerda, os rabiscos tortos e bagunçados. Ao indagar, ela soltou uma risada e explicou. Quote 5. Eu aceitei aquela justificativa sem dar muita bola na hora, mas agora esse pormenor surgia de novo, como uma peça fundamental em um enigma que se montava aos poucos. A chegada de Lucas da aula me arrancou das divagações ruins. Ele veio voando pela porta, o estojo de costas quicando, os olhos faiscando de animação. Vovó, a mestra me parabenizou pelo desenho de hoje. Eu o envolvi num abraço apertado, esforçando-me para não deixar transparecer o abalo. Lucas vasculhou a bolsa e exibiu 2 folhas distintas do caderno. Numa delas, rabiscos com traços finos e regulares. Na outra, letras tortas e desengonçadas. Ontem, a mamãe me deu uma mãozinha com letra caprichada. Hoje, ela rabiscou torto usando a outra mão. Por que, vovó? A pergunta ingênua do meu netinho acertou em cheio como uma facada. Fiz o possível para ocultar o temor, murmurando que a mãe dele devia estar exausta naquele momento. Mas Lucas insistiu com aquela franqueza típica dos pequenos. Vovó, tem dias que a mamãe me aperta bem forte e fala que me adora. Em outros, ela nem me encara. Qual o motivo? Fiquei sem palavras para retrucar. Só o apertei mais, com o peito se partindo de dor. O que diabos se passava na nossa casa? Que mistério sombrio a Carolina guardava a 7 chaves? E o mais grave, como eu poderia resguardar meu filho e o menino dessa enigmática ameaça que se alastra bem debaixo do meu nariz? O toque da campainha cortou o instante. Tratava-se da senhora Helena, a vizinha, trazendo uma travessa que a Carolina tinha emprestado no dia anterior. Vera, sua nora é uma graça, mas reparei em uma coisa esquisita. Ontem ela me passou o prato com a mão esquerda, mas não foi você quem me contou certa vez que ela é destra? Ou quem sabe ela se vira com as duas? Meu bucho revirou. Não era só comigo que isso chamava a atenção. Demais gente começava a perceber essas discrepâncias. Chamei Helena para um cafezinho, forçando uma prosa rotineira enquanto o cérebro rodopiava em turbilhão. Ao se despedir, peguei um bloquinho antigo e pus no papel todas as peculiaridades que notei na Carolina ao longo dos meses recentes. Toda a anotação saía como se eu estivesse dando contornos a uma criatura assustadora que eu relutava em encarar, mas que já não dava para varrer para debaixo do tapete. 2 semanas rolaram desde a chamada de Felipe. Eu prosseguia registrando com capricho cada variação no jeito dela. O bloquinho agora transbordava de registros. Saiu às 2 da tarde de blusa verde.
Retornou às 6, vestindo azul. Na terça, toda afetuosa com o Lucas. Na quarta, mal trocou palavra com ele. Hoje, manejava-te a mão direita para fatiar verduras. Ontem, a esquerda para anotar. Cada registro virava um traço num diagrama que delineava uma trilha preocupante. Eu não aguentava mais carregar esse peso sozinha. Urgência de desabafar com quem não me tomasse por doida varada. Lembrei da Margarida, companheira de anos, que me amparou na perda do Alberto. Liguei e combinamos de nos encontrar no cafezinho modesto da rua, nosso ponto fixo às quartas. O ambiente mal tinha alma quando pus o pé lá, o cheirinho de café moído na hora enchendo o espaço. Optei por uma mesinha isolada, longe de ouvidos curiosos. A Margarida apareceu no horário certo, fiel ao seu estilo. Com um só olhar no meu rosto, a expressão dela se alterou. "Fala aí, Vera! Você tá com cara de quem não pisca há noites." Tomei fôlego e despejei a história toda. O telefonema do Felipe, o passaporte, as alternâncias de atitude, as mãos que trocavam de lado, os ânimos que balançavam como ondas selvagens. Passei o bloquinho para ela, as mãos um pouco vacilantes. "Sei que sou insano, Margarida. Pode ser que eu esteja perdendo o juízo, mas não rola mais fingir que não vejo." Ela virou as páginas devagar, o senho carregado de atenção, sem traço de deboche nos olhos, só uma aflição genuína. "Quote 6", comentou por fim. "Quote 7". "Quote 8". Neguei com a cabeça, o fardo da incerteza pesando nos ombros. "Não faço ideia. Só sinto pavor. Pavor do que a Carolina pode ocultar. Pavor de como isso vai bater no Ricardo e no Lucas." A Margarida apertou minha mão com vigor. "Tem que cavar mais, Vera, não para apontar o dedo, mas para blindar os seus. Acredite no seu faro." Justo ali, a dona Cecília, a feirante do hortifruti da Redondeza, adentrou o café. Ao me avistar, esboçou um sorriso e veio ter comigo. "Dona Vera, que encontro! Cruzei com sua nora no feira ontem, toda simpática. Pegou aquele coentro verdinho que ela curte tanto." Mas cedo, passou reto com o rosto azedo, nem retribuiu minha saudação. "Rolou algo?" Fingi um sorriso. "Deve ser o cansaço, Cecília. A rotina é pesada, você entende." Mas no íntimo, o coração mergulhou ainda mais. Mais uma alma percebendo as contradições da Carolina. Não era delírio meu. Após Cecília se retirar, a Margarida espremeu minha mão de novo. "Entendeu? Não é só impressão sua. Tem algo de podre no ar." Nos dias que se seguiram, resolvi que bastava de rabiscos. Hora de desvendar o que vinha por trás. Para onde Carolina se dirigia quando afirmava estar indo ao supermercado ou encontrar as amigas? Numa quarta-feira de sol radiante, ela desceu os degraus com um vestido amarelo estampado de flores, os fios presos num rabo de cavalo refinado. "Vou ao supermercado, minha sogra. Retorno em poucas horas." No instante em que ela partiu, agarrei meu chale para a cabeça, pus óculos de sol e saí de fininho, conservando uma distância prudente. Carolina seguiu o percurso de sempre, porém, ao invés de dobrar à direita na via do comércio, optou pela esquerda, adentrando um bairro mais humilde, repleto de residências simples e vielas apertadas. Meu peito pulsava com tanta força que imaginei que ela pudesse escutar. Carolina prosseguiu com firmeza, como alguém familiarizado com o roteiro. Dobrou numa ruela sombria, onde a luz do dia mal se infiltrava entre as construções. Deteve-se diante de uma moradia modesta, de paredes lascadas e entrada de madeira envelhecida. Tocou 3 vezes e desapareceu lá dentro com agilidade. Eu congelei no lugar, abrigada por trás de um muro, lutando para regular a respiração. O que Carolina tramava num canto tão afastado do nosso cotidiano? Considerei avançar, bater a porta, encará-la de frente, mas o pavor me imobilizou. E se eu me enganasse? E se existisse uma justificativa totalmente lógica? Optei por retornar ao lar, o pensamento um redemoinho de indagações sem solução. Ao destrancar a entrada principal, quase desmaiei de susto.
Carolina preparava verduras na cozinha, trajando uma camisa branca totalmente distinta do traje floral com que havia saído. O rosto dela exibia seriedade, quase agressividade. Quote, 9, indagou com frieza. Balbuciei uma desculpa sobre uma volta rápida a pé. Como isso seria viável? Eu a vira sumir naquela residência fazia menos de 30 minutos. De que modo retornara tão velozmente e ainda trocara o figurino? Subi ao meu aposento, o pulso acelerado, os dedos trêmulos. Algo sinistro se desenrolava debaixo do meu teto. Algo que escapava à minha compreensão. Naquela noite, Lucas invadiu meu quarto aos prantos, as faces coradas de choro ininterrupto. Vovó, a mamãe berrou comigo só porque eu vazei meu suco. Ontem ela me apertou num abraço e contou um conto. Por que ela tá irritada agora? Envolvi meu netinho com vigor, enquanto lágrimas mornas rolavam pelas minhas bochechas. As falas dele só reforçavam minha intuição. Existiam duas Carolinas na nossa rotina. Uma, afetuosa e terna, a outra, gélida e remota. O enigma residia em qual seria a autêntica. Após uma noite sem sono, cheguei a uma resolução. Regressaria àquela residência enigmática e desvendaria o mistério, não importasse o quão cruel. Selecionei uma imagem familiar em que Carolina sorria próxima a Ricardo e Lucas. Enfiei-a na sacola e parti com resolução, ávida por esclarecimentos. O quarteirão aparentava ainda mais obscuro sob o tom acinzentado daquela manhã encoberta. Localizei a mesma construção de superfícies deterioradas. A porta de madeira desgastada tal qual eu recordava. Posicionei-me de frente a uma vendinha modesta, onde uma idosa arrumava vegetais em caixas. Quote, 10, falei, exibindo a fotografia. Quote, 11. A senhora ajeitou as lentes e examinou com cuidado a imagem. Ora, sim, ela frequenta a casa número 12, logo adiante. Uma moça bem educada. Agradeci e me aproximei devagar da indicação. Cada passada pesava mais que a precedente. Que eu toparia ali? Que confidência funesta eu ia desvendar? Inspirei profundamente e toquei a porta 3 vezes. Seguiu-se um instante de quietude. Depois, ruídos incertos se aproximaram. A porta rangeu ao se abrir e o meu universo congelou. À minha frente erguia-se uma moça igualzinha à Carolina. As mesmas feições, os mesmos olhares, a mesma silhueta. A única variação era o ar de pavor e as vestes modestas que usava. Carolina. Minha voz ecoou como um fiapo. A moça deu um passo atrás, forçando o fechamento, mas uma outra entonação surgiu do interior. Beatriz, pare de escapar. Isso tem que terminar. Uma segunda figura surgiu por trás da moça, que espelhava perfeitamente Carolina. Era esguia, com mechas curtas e ar resoluto, porém afável. Fitou-me com uma blend de familiaridade e piedade. Senhora Vera, certo? Eu sou Patrícia, companheira de Beatriz. Venha, por favor. Hora de saber a realidade. Adentrei a habitação apertada, o ambiente denso com odor de medicamentos. Num recanto da sala precária, um velhinho se remexia debilmente numa cama fina. As paredes exibiam mofo e o piso de concreto apresentava fissuras múltiplas, um universo oposto ao nosso. Instalei-me numa poltrona de madeira que gemeu ao meu peso. A moça similar à Carolina fitava o chão, fugindo dos meus olhos. Não sou Carolina, ela murmurou por fim. Seu timbre, um sopro. Meu nome é Beatriz. Permaneci calada, esforçando-me para assimilar o ocorrido. 2 figuras indistinguíveis. Como tal coisa seria factível? Patrícia ofertou um cálice d'água e iniciou a narrativa. Beatriz vive na miséria, senhora Vera. Os pais adotivos dela padecem, sobretudo o senhor Antônio, prostrado ali. Há 3 anos, por mero acaso, Beatriz topou com Carolina no supermercado. Elas eram gêmeas idênticas, como se fossem 2 gotas d'água. Carolina percebeu uma chance nisso e sugeriu um pacto.
Ela ofereceria um bom pagamento para Beatriz a reemplazar de vez em quando, passando algumas horas a se passar por ela. Voltei o olhar para Beatriz, que agora soluçava baixinho, os ombros abatidos em rendição total. Substituí-la para quê? Indaguei, a voz vacilante de revolta. Por qual motivo Carolina demandaria algo assim? Beatriz ergueu finalmente os olhos, inchados e rubros de choro. Não domino todos os detalhes, senhora. Ela só me instruía. Fique na residência, realize as lidas da casa, zele pelo garoto. E me remunerava o bastante para custear os medicamentos dos meus pais. Não restava alternativa para mim. Patrícia intercedeu com tom mais resoluto. O que Beatriz omite é que Carolina mantém um caso com um sujeito abastado chamado Gustavo Meireles. Ela se vale de Beatriz para disfarçar suas faltas quando sai para vê-lo. Senti um frio percorrer as veias. As partes do enigma, enfim, se uniam. Aqueles dias em que Carolina se mostrava fria e afastada coincidiam com os momentos em que Beatriz ocupava seu lugar, esforçando-se para copiar alguém que mal compreendia. Já os instantes de afeto sincero revelavam a Carolina autêntica, presente no lar. Como é possível que sejam tão parecidas? Questionei, ainda atônita com o ocorrido. Nesse instante, o senhor, Antônio, se contorceu com mais vigor e, em voz enfraquecida, chamou por Beatriz. Ela se precipitou para auxiliá-lo a se erguer. Ele me fitou com olhos turvos pelo tempo. Não se trata de casualidade, murmurou entre crises de tosse. Beatriz é adotiva. Minha esposa e eu a acolhemos ainda no berço. Patrícia prosseguiu o relato. O senhor Antônio trabalhava como enfermeiro em um hospital na divisa. Uma família extremamente necessitada teve gêmeas e não lograva sustentar as duas. Retiveram uma e pretendiam descartar a outra. Movido pela compaixão, ele a adotou. Meu coração congelou. Gêmeas. Carolina e Beatriz eram irmãs gêmeas divididas desde o parto, uma elevada em meio a regalias, a outra mergulhada na miséria. E, no presente, a mais venturosa manipulava a irmã necessitada. Beatriz se aproximou, o rosto idêntico ao de Carolina, marcado por agonia. Eu jamais desejei ferir outrem, senhora. Só buscava o dinheiro para os remédios. Me perdoe. Não logrei nutrir ódio por aquela moça. Ela também era vítima. A real antagonista era Carolina, que não só engendrava uma infidelidade contra meu filho, mas ainda se aproveitava da própria irmã, de cuja existência ignorava. Você tinha noção de que são irmãs? Perguntei a Beatriz. Seus olhos se escancararam em choque autêntico. Irmãs? Não, de forma alguma. Carolina nunca tocou no assunto, só alegava que era mero acaso, que por vezes indivíduos sem laços se assemelham. Segurei suas mãos crispadas nas minhas. É essencial que me auxilie a desvendar essa realidade, não para castigá-la, mas para salvaguardar meu filho e meu neto. Beatriz vacilou, o pavor reluzindo no olhar. Carolina me intimou. Afirmou que se eu revelasse a quem quer que fosse, arruinaria tudo para meus pais. Patrícia pousou a mão no ombro da companheira. Chegou o momento de encerrar isso, Bia. Essa gente merece conhecer os fatos, e você precisa se desvencilhar desse emaranhado. Após longa deliberação, Beatriz aceitou colaborar comigo. Troca de contatos e marcamos novo encontro, para tramar como desvelaríamos tudo a Ricardo. Ao deixar aquela morada singela, eu me senti oprimida, como se sustentasse o fardo inteiro do universo nos ombros. Meu filho sofreria uma dor lancinante, mas a veracidade, apesar de cruel, se impunha como vital. No trajeto de regresso, detive-me em uma drogaria e adquiri os fármacos de que o Sr. Antônio necessitava. Era o gesto mais básico que eu podia oferecer àquela gente, inadvertidamente unida à minha por vínculos sanguíneos que Carolina se empenhara em ocultar. Ao retornar ao lar, deparei com Carolina, a genuína, divertindo-se com Lucas na sala de estar. Ela me sorriu com aquela gentileza
que eu agora discernia como mera encenação. Forcei-me a comportar com naturalidade, mas o peito revirava em caos. A mulher que eu via como nora, que eu integrara à família, que eu estimava como filha, revelava-se uma impostora que abusava da irmã ignota e traía meu descendente. Naquela velada, contatei Felipe. Filho, venha para cá o quanto antes e traga aquele passaporte que achou. Felipe captou a aflição no meu timbre. Algo grave se passou, mãe. Sim, meu menino, repliquei com lágrimas assomando. Encontrei uma coisa horrenda que alterará nossa linhagem para sempre. Os 3 dias à espera de Felipe representaram os mais intermináveis da existência. Prossegui, vigiando Carolina, sob uma perspectiva renovada. Cada movimento, cada fala adquiria novo sentido. Discernia quando era ela propriamente dita e quando Beatriz se desincumbia da imitação. As distinções, uma vez conhecidas, saltavam evidentes, e eu me indagava como pudera ser tão cega outrora. Nesses dias, retornei a Beatriz em 2 ocasiões, levando provisões e medicamentos. Aprofundei-me na sua narrativa, no seu tormento, na sua batalha cotidiana para preservar a dignidade dos pais adotivos com recursos escassos. Meu coração se fenderia por ela, uma rapariga que nunca teve oportunidade de desvendar sua linhagem real, que fora instrumentalizada por minha própria irmã gêmea, da qual eu nem havia noção da existência. No 3º dia, elaborei um almoço especial. Estendi a toalha mais bonita sobre a mesa, acendi velas, preparei o frango com molho que Ricardo adorava tanto e os vegetais prediletos de Lucas. Não se tratava de uma celebração, mas sim de um marco para encerrar um período e dar início a outro. Ricardo retornou do emprego exausto, espantado com a mesa arrumada. Estamos festejando alguma coisa, mãe? É só uma refeição em família, retruquei, esforçando-me para que a voz saísse estável. Carolina surgiu logo em seguida, trajando um vestido azul suave que eu recordava ter visto em Beatriz. Sorriu como de costume, porém uma inquietação pairava em seu olhar. Talvez pressentisse que algo não andava bem. Lucas zigue-zagueou pela sala, empolgado com o aroma da cozinha. Vovó, você preparou aquele frango delicioso? Nos acomodamos à mesa parecendo uma família comum, alheios ao fato de que em poucas horas o mundo viraria de cabeça para baixo. O papo rolou leve, com Ricardo contando sobre o dia no trabalho, Lucas tagarelando da escola e Carolina soltando comentários esporádicos, o garfo dela batucando no prato. Exatamente às 8 horas, o interfone soou. Felipe adentrou, acompanhado de Beatriz, que vestia uma roupa discreta, os fios do cabelo amarrados em um ponytail simples. Inquietude densa se instalou na sala, como um peso esmagador. Lucas alternou o olhar entre Carolina e Beatriz, desorientado. Por que existem 2 mamães? Ricardo largou o talher, o som metálico ecoando contra a louça. Seu semblante perdeu toda a cor num instante. Carolina ergueu-se de supetão, fazendo a cadeira tombar. O que isso quer dizer, Vera? O que essa pessoa faz aqui? Mantive a compostura, agarrando a ponta da mesa para evitar o tremor. Sente-se, Carolina. Precisamos discutir várias coisas. Iniciei o relato de toda a saga. A chamada de Felipe ao avistá-la no voo para Paris, apesar de estar supostamente em casa. As alterações no jeito dela. As mãos que mudavam e, por fim, minha percepção sobre Beatriz e a infidelidade. Você e Beatriz são gêmeas, afirmei, fitando-a diretamente. Separadas logo após o parto. Uma família humilde que não conseguia sustentar 2 filhas. E você tomou conhecimento disso de algum jeito, certo? Porém, ao invés de amparar sua irmã, você a manipulou para se encontrar com seu amante. Carolina estremeceu, o rosto oscilando entre brancura e rubor. Esforçou-se para refutar, berrar, me taxar de insana, mas Felipe interveio, depositando o passaporte na mesa com um estalo. Aqui está o seu passaporte, com os selos de entrada e saída de Paris na semana anterior,
declarou ele com frieza. Não dá para estar em duas localidades simultaneamente, Carolina. Ricardo fitava atônito, alternando entre Carolina e Beatriz, como se recusasse crer na cena. Lucas se aninhou junto a mim, amedrontado, o ambiente carregado de tensão. Carolina, acuada, desabafou por fim. Sim, é fato. Eu tenho um amante. Gustavo me oferece tudo o que desejo. Uma existência de opulência que você, Ricardo, jamais poderia dar. Cansei dessa rotina insignificante, desta residência, desta parentela. Suas frases cortavam como lâminas afiadas. Ricardo se pôs de pé devagar, a fisionomia retorcida pela angústia. Como assim? E, Lucas, você já parou para pensar nele? Carolina soltou uma gargalhada gélida, desprovida de qualquer graça. Lucas, eu realmente preciso me preocupar com ele? Foi para isso que usei Beatriz, para lidar com as tarefas chatas enquanto eu curtava minha liberdade. Beatriz, que até ali se calara, avançou um passo. Você sabia que éramos irmãs e omitiu isso de mim. Você me explorou. Carolina a olhou com desdém. E qual o problema? Você não valeria nada sem minha ajuda. Eu remunerei generosamente pelos seus favores. Favores? Beatriz vibrou de raiva. Você me obrigou a iludir gente honesta. Me fez ferir uma criança inocente com minhas imposturas. Isso não se mede em dinheiro, Carolina. Lucas observava petrificado, alternando entre as duas, seus olhos de criança incapazes de decifrar o conflito dos adultos que se desenrolava. Voltou-se para mim, cingindo minha mão. Vovó, qual delas é a minha mãe verdadeira? Meu coração se estilhaçou com aquela indagação. Envolvi-o num abraço apertado, sem forças para responder na hora. Como transmitir a um garoto de 6 anos que sua mãe o deixava de lado com frequência para se envolver com outro homem? Carolina apanhou a bolsa e dirigiu-se à saída sem virar o rosto. Deteve-se por um segundo, girando para Ricardo. Quero o divórcio. Meu advogado vai procurá-lo. E partiu, instaurando um mutismo opressivo, como uma sepultura sobre o ambiente. Ricardo afundou numa cadeira, o rosto oculto nas palmas, os ombros convulsionando em prantos mudos. Lucas voou para ele, cingindo-o com vigor. Papai, não chore, eu te amo. Aquelas palavras inocentes e sinceras atuaram como um conforto em meio ao caos. Aproximei-me e apoiei a mão no ombro de meu filho. Vamos driblar isso em conjunto, Ricardo. Somos uma família. Beatriz ficava imóvel, deslocada, incerta sobre o que fazer. Chamei-a para se juntar a nós. Propus um chá. Ela topou com mãos vacilantes, gotas silenciosas rolando pelo rosto. Me perdoe, sussurrou. Eu não tinha ideia, não pretendia isso. Felipe acomodou-se ao lado dela, a voz afável. Você também foi vítima nessa trama, Beatriz. Não se torture. Naquela noite, após Lucas cair no sono, esgotado pelas emoções intensas, nos reunimos na sala. Eu, Ricardo, Felipe e Beatriz, como náufragos de um desastre marítimo, esforçando-nos para compreender o ocorrido. Um véu de quietude nos envolvia, denso e opressivo. Ricardo fitava Beatriz com intensidade, ainda digerindo a semelhança assombrosa com aquela mulher que julgava familiar. É algo além da crença, ele articulou por fim, a voz entrecortada. Como pude ser tão cego? Ela arquitetou cada detalhe com precisão. Retruquei. Arranjava para que Beatriz aparecesse só em estadias breves e em ocasiões calculadas. Beatriz, acuada no divã, ergueu o olhar úmido de lágrimas. Ela me instruía, no modo de conversar, de me vestir, de me portar ao lado de vocês. Eu me esforçava para copiar, mas jamais alcancei a perfeição dela. O Lucas sempre percebia. Ricardo sussurrou. Ele comentava que a mãe, por vezes, agia de forma estranha. Atribui isso a meras impressões de criança. Felipe, prático como sempre, indagou a Beatriz sobre sua condição.
Ela narrou os pais adotivos debilitados pela doença, as penúrias econômicas, o encontro fortuito com Carolina no supermercado 3 anos atrás, e como o convite inicial soou como um emprego esporádico. Inicialmente, tratava-se de poucas horas. Depois, turnos completos, alegando que devia tratar de pendências cruciais, com remuneração generosa. Ao saber do caso com o amante, tentei interromper, mas ela alertou que suspenderia todo o suporte financeiro. Meus pais ficariam à mercê do atendimento público para obter medicamentos. Não restava alternativa. Ricardo ocultou o semblante entre as palmas. Há quanto tempo prosseguiram essas escapadas com aquele sujeito? Beatriz vacilou. Duraram ao menos 2 anos, intensificando-se nos meses recentes. Cada frase era um golpe cortante. 2 anos de infidelidade, de falsidades, de controle. 2 anos em que amamos 2 personalidades distintas, crendo tratar-se de uma só. Após uma longa sessão de diálogos angustiantes, propus a Beatriz o aposento de visitas. Ela declinou a princípio, mas insisti. Você também sofreu nessa trama e agora reconhecemos seu laço familiar. Não a deixarei à deriva. No dia seguinte, Ricardo conduziu Lucas à escola, mantendo uma rotina em meio à desordem. Felipe resgatou os pais adotivos de Beatriz, incapazes de se virar sozinhos. Acomodamos o par idoso no quarto térreo de hóspedes, assegurando-lhes bem-estar e assistência médica adequada. Nas semanas subsequentes, iniciaram-se os trâmites do divórcio. Carolina não impugnou, não reivindicou a custódia de Lucas, ausentou-se das sessões judiciais. Seu representante informou que ela residia na Europa, ao lado de Gustavo Meireles, um magnata do ramo imobiliário. Abdicou de quaisquer pretensões sobre nosso patrimônio familiar, contanto que Ricardo evitasse ações por deserção conjugal ou demandas de compensação pecuniária. Parecia que ela havia arriscado por completo nossa existência compartilhada. Para Lucas, expusemos com delicadeza máxima que sua mãe partira por um período, mas que o carinho de todos nós o cercava. A figura de Beatriz tornava tudo mais intricado. Como esclarecer a um menino sobre as 2 facetas de sua mãe? Ao começo, Beatriz se afastava de Lucas, receosa de agravá-lo. Contudo, as crianças possuem uma habilidade notável para se ajustar. Uma tarde, flagrei Lucas exibindo seus rabiscos para ela no jardim. Tia Bia, veja o que criei na aula. Tia Bia. Foi assim que ele a denominou, inventando sua forma de lidar com o emaranhado. Beatriz esboçou um sorriso, os olhos reluzindo de afeto, e analisou o traçado com atenção sincera. Ficou ótimo, Lucas. Você possui um dom incrível. Contemplei a cena da varanda, invadido por uma fusão de melancolia e otimismo. Nossa família fora despedaçada, mas ramos inéditos de reconstrução brotavam. Beatriz se mostrou uma alma notável, bondosa, diligente, verdadeiramente solícita pelo conforto geral. Gradualmente, ela conquistou seu espaço em nosso lar, não como sombra de Carolina, mas em sua essência própria. Inscreveu-se em um curso de auxiliar de enfermagem para melhor atender seus pais adotivos e, quando cabia, auxiliava Ricardo com Lucas. Ricardo, enquanto isso, navegava pelo desgosto do rompimento matrimonial. Houve dias em que se calava por completo, trancado em sua sala ou imerso em tarefas profissionais. Em outros, desabafava fúria contra Carolina, indagando como ela o iludira por tanto tempo. A jornada de recuperação se estenderia, eu compreendia, mas ele era resiliente. Contava com Lucas para motivá-lo, com nosso clã para sustentá-lo. Transcorreram 6 meses desde aquela noite de desmascaramento. Nossa morada recuperara um equilíbrio renovado. Os pais adotivos de Beatriz progrediam nos cuidados. Lucas resgatara sua vitalidade infantil e Ricardo, aos poucos, reconquistava a segurança. Em uma tarde dominical, ao arrumarmos um assado no pátio, notei algo que se avolumava havia semanas.
o modo como Ricardo e Beatriz se relacionavam. Não se resumia à polidez ou proximidade imposta. Havia um que a mais, na forma como ele se iluminava ao vê-la entrar no ambiente, como ela se ruborizava sutilmente ao ouvir sua gratidão pela ajuda com Lucas. No início, permaneci. Eu me sentia ansiosa. Acaso era só a parecença no rosto com Carolina o que prendia a atenção de Ricardo? Isso seria algo bom para eles dois? Porém, ao observá-los com mais cuidado, percebi as distinções essenciais. Ricardo jamais havia fitado Carolina com aquela reverência sincera, aquela apreciação autêntica, e Beatriz nunca exibira com outrem a segurança e a espontaneidade que mostrava ao lado dele. Em uma manhã de sábado, Ricardo me convidou para um papo reservado em sua sala. Ele aparentava estar agitado, ansioso, mexendo em documentos sobre a escrivaninha sem de fato notá-los. Mãe, tenho que te falar uma coisa, mas não sei qual vai ser sua reação. Eu me acomodei na poltrona diante da mesa dele, já prevendo o tema. Tem a ver com a Beatriz, certo? Ele me encarou espantado, depois deu um sorriso envergonhado. Eu sou assim tão transparente? Para uma mãe? Com certeza, eu respondi com delicadeza. Ricardo passou a mão pelo cabelo, soltando um suspiro longo. Eu sei que soa insano. Ela se parece tanto com a Carolina. Todo mundo pensaria que estou perdido, que só estou trocando uma pela outra. Mas não é o caso, mãe. Beatriz é totalmente distinta. Eu entendo, meu filho. Ela é autêntica, reta, zela por Lucas com um afeto que Carolina jamais revelou. Não procede por ganância. E apesar da identidade física, eu a enxergo de maneira inteiramente nova. Ele parou um instante, virando o olhar para a janela, onde Beatriz auxiliava Lucas a semear mudas em vasinhos. Estou começando a nutrir sentimentos por ela, mãe, e isso me deixa com remorsos. É muito recente após o divórcio. É esquisito demais levando em conta quem ela é. O que Lucas acharia? O que as pessoas diriam? Eu tomei as mãos do meu filho nas minhas, captando sua aflição. Ricardo, a existência nem sempre segue as rotas que traçamos. Em certos momentos, as melhores dádivas surgem dos cantos mais improváveis. Se existe algo real entre vocês, não tema em investigar. Ele me fitou com reconhecimento e tranquilidade, como se uma carga tivesse sido aliviada de suas costas. Vou dialogar com ela aos poucos, sem forçar, para descobrir se há algo concreto aí ou se é só ilusão minha. Nas semanas que se seguiram, eu acompanhei com carinho a abordagem prudente entre Ricardo e Beatriz. Gestos sutis, diálogos extensos na varanda após Lucas adormecer, olhares cúmplices à mesa do desjejum. Parecia ver um jardim florescendo de novo depois de um inverno cruel, frágil, mas vividamente pulsante. Lucas, com sua intuição de criança afiada, também percebeu. Uma noite, ao deitá-lo, ele indagou com voz cansada. Vovó, a tia Bia curte o papai como namorada. Eu sorri, arrumando sua colcha. Por que você quer saber isso, meu bem? Porque eles se entreolham do mesmo jeito que os pais da Júlia na escola, e o papai fica mais alegre quando ela está por perto. E como você se sentiria se eles virassem namorados? Lucas refletiu um pouco. Seus olhinhos infantis, pensativos. Eu ia curtir? A tia Bia me auxilia nas tarefas e nunca me repreende com raiva. Ela faz o papai se alegrar. Eu beijei sua testa, tocada por sua inocência sábia. Durma bem, meu anjo. 3 meses mais tarde, Ricardo pediu Beatriz em namoro de forma oficial. Foi um instante modesto, sem exageros. Só um jantar caseiro que ele cozinhou com Lucas, participando na arrumação da mesa com rabiscos. Beatriz derramou lágrimas de comoção, não só pelo convite, mas pela ternura na execução, pela acolhida plena de sua essência verdadeira. No dia em que Lucas completou 7 anos, montamos uma festinha simples no quintal.
Enquanto as crianças corriam e se divertiam, Felipe veio até mim com 2 copas de suco. Quem imaginaria, não é, mãe? Depois de toda aquela tormenta. Eu olhei para o local onde Ricardo e Beatriz cortavam o bolo, gargalhando de uma graça que Lucas contara. Os pais adotivos de Beatriz assistiam à cena de suas poltronas macias. O Sr. Antônio, já bem restabelecido, graças aos cuidados médicos certos. A existência reserva trilhas enigmáticas, filho. A sinceridade pode doer no início, mas supera sempre a falsidade. Veja o que colhemos ao desvendar tudo. Felipe sorriu, espremendo minha mão. Você foi valente, mãe. Muita gente teria fingido não ver os indícios, preservando uma calmaria ilusória. Eu neguei com a cabeça, revivendo os períodos de inquietude e receio. Não foi bravura, foi afeto. Afeto por Ricardo, por Lucas, pela nossa gente. E no fim, esse afeto nos entregou Beatriz e seus pais. Nos tornou mais amplos, mais resilientes. Naquela noite, com todos já partindo e a casa em sossego, eu me instalei na varanda, admirando as estrelas. Refleti sobre Carolina, em algum ponto da Europa, levando o estilo opulento que tanto almejava. Ela estaria contente? Algum dia sentiria saudade do menino e do lar que deixou? Não restava ódio no meu peito, apenas uma melancolia longínqua pelo que se perdeu. Mas logo escutei risadinhas leves da cozinha. Ricardo e Beatriz, lavando a baixela lado a lado, trocando palavras sussurradas. E compreendi que, apesar de tudo, estávamos no lugar exato que nos cabia. A existência nos ofertou não o que ansiávamos, mas o que de fato requeria. 1 ano após a descoberta, chegou-me uma missiva surpresa. O envelope trazia carimbo France. Dentro do envelope repousava apenas um modesto bilhete escrito na letra graciosa de Carolina. Beatriz ganhou a alegria que tanto buscava. Proteja-a bem, assim como a Lucas. Não me procurem mais. C. Guardei o bilhete em segredo, longe de olhares curiosos. Certas conexões, uma vez rompidas, dispensam qualquer tentativa de reparo. Carolina optara pelo seu destino, e nós pelo nosso. Naquele mesmo dia, Ricardo veio até mim segurando uma caixinha de veludo. Seus olhos reluziam com uma mistura de ansiedade e empolgação. É precipitado demais, mãe. Beatriz e eu estamos juntos faz só alguns meses. Revelou o estojo, exibindo um anel discreto e refinado, com uma gema azulada faiscando a luz. O momento ideal é o que o coração dita, meu filho. Vocês se conhecem há perto de 2 anos, dividem o lar, enfrentam as rotinas felizes e os tropeços cotidianos. Isso supera qualquer norma imposta pela sociedade. Ricardo exibiu um sorriso de alívio. Pretendo pedi-la em casamento neste fim de semana. Já falei com o Sr. Antônio e a Dona Teresa. Eles se comoveram profundamente. E Lucas, ele está a par? A sugestão partiu dele mesmo. Ricardo soltou uma gargalhada. Ele comentou que deseja a tia Bia como membro oficial da família, para que ninguém a tire de nós. Lágrimas umedeceram meus olhos. Após tanta angústia, meu clã redescobria o rumo da serenidade. A proposta aconteceu em um piquenique no parque, com Lucas envolvido de corpo e alma no esquema. Ele ofertou a Beatriz uma caixa de mimos, e após desembrulhar camadas de papel festivo, lá estava o anel, ao lado de um recadinho rabiscado por mão miúda. Aceita ser minha mãe para valer? Beatriz desatou a chorar, apertando Lucas em um abraço apertado, e quando Ricardo se curvou de joelhos de forma oficial, ela já respondia sim, entre golfadas de emoção. A cerimônia nupcial foi modesta e afetuosa, celebrada no jardim da residência em uma tarde ambarina de outono. Beatriz vestiu um traje de marfim que ela própria contribuíra na confecção, segurando um ramalhete de margaridas recém-colhidas. Lucas, radiante em seu paletó infantil, transportou os anéis com uma seriedade impressionante. Na ocasião, contemplei as expressões ao redor. Felipe, com um sorriso tocado pela emoção.
os pais adotivos de Beatriz, vertendo lágrimas mudas de contentamento. Nossos companheiros e vizinhos que nos ampararam nos períodos turbulentos. Todos presentes atestavam não só uma aliança, mas uma odisseia notável de autoconhecimento, reconciliação e renascimento. Ao proferirem seus compromissos breves e autênticos, Ricardo e Beatriz fizeram meu peito inundar de reconhecimento. Aquela união que eu receava ver desfeita pela revelação havia resistido e florescido ainda mais robusta, genuína e integral. Na celebração posterior, Lucas veio correndo em minha direção, o olhar faiscando de fervor. Vovó, agora a tia Bia é de fato minha mãe, e ela jurou que não vai sumir nunca. Envolvi meu neto em um abraço, absorvendo sua euforia inocente. Claro, querido, ela será eternamente sua mãe verdadeira. Mais adiante, conforme os visitantes se retiravam, Beatriz veio ao meu encontro. Não mais evocava uma réplica de Carolina. Mesmo com a aparência física espelhada, emanava dela um brilho singular, uma essência inconfundível que a distinguia por completo. Dona Vera, murmurou, apertando minhas mãos, jamais poderei retribuir tanto. A senhora bem que poderia ter me afastado após os fatos, me enxergando só como peça de uma farsa. No entanto, me concedeu um refúgio, um parentesco, uma existência que eu nem sonhava. Abracei-a intensamente, enquanto as lágrimas escorriam por minhas faces. Você sempre pertenceu a este núcleo, Beatriz. Apenas demoramos a compreender. Naquela noite, com a casa enfim mergulhada no silêncio após as despedidas, acomodei-me na varanda, admirando o céu estrelado. Refleti sobre o percurso tortuoso que nos guiara até ali, os indícios sutis que eu insistira em desprezar, a bravura que tive de invocar para confrontar a realidade. Caso eu optasse pelo mutismo, pela facilidade de ignorar o evidente, em que ponto estaríamos? Ricardo ainda preso a uma ilusão. Lucas se criando em um ambiente de falsidades. Beatriz, manipulada pela irmã desconhecida, seus genitores desassistidos. A verdade doeu como um vendaval inicial, arrasadora, porém também redentora. Desmanchou as barreiras da fantasia e nos habilitou a erguer algo fresco e veraz das ruínas. Voltei o olhar para a janela do aposento, onde Ricardo e Beatriz repousavam como cônjuges, e para o clarão suave que iluminava o quarto de Lucas. Meu lar, bem distinto do que eu idealizara, mas de valor inestimável graças às provações que vencemos em conjunto. Sorri para o firmamento, experimentando uma tranquilidade absoluta na alma. Ora, é preciso ousar fitar as trevas para avistar a luz genuína. E por mais temível que seja a trilha, por mais cruéis as descobertas, a honestidade sempre compensa, pois no desfecho não são os mistérios que salvaguardam nossos lares, mas a audácia de encará-los e o vigor para restaurar o que se partiu. E nessa restauração, com frequência, resgatamos não só o perdido, mas algo de valor ainda maior, a oportunidade de um relacionamento verdadeiro, que não se apoia em fantasias, mas sim na essência de cada um de nós. Então, caso tenha curtido essa narrativa, dá um clique agora nesse vídeo seguinte que surge na tela, pois lá vem uma trama de infidelidade e reviravoltas que você jamais imaginou.